tarde, bem-vindos à segunda edição do CNN Mercado. O Ibovespa opera em alta aos 117 mil pontos na véspera da reunião do Conselho Monetário Nacional, que vai definir a meta de inflação de 2026. Há expectativas de mudança no sistema de meta e isso pode mexer aí nos rumos da política monetária. O dólar sobe quase 1% e é negociado agora a R$ 4,85. O governo anunciou agora pela manhã detalhes do Plano Safra de 2023-2024 voltado à agricultura familiar. Os recursos anunciados para que os pequenos produtores totalizam pouco mais aí de 77 bilhões e meio de reais. Ontem, o governo anunciou o plano voltado a grandes e médios produtores. Somados os montantes, o total direcionado para o programa é de 441 bilhões de reais. Na cerimônia de lançamento em Brasília, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou os desafios do setor e a importância do campo para a economia brasileira. A mudança climática é um problema sério que nós vamos ter que enfrentar. Nossos companheiros do Rio Grande do Sul estão sabendo mais do que ninguém o impacto da mudança climática para a produção agrícola. Nós temos o desafio de produzir mais alimentos. Vocês todos sabem que essa dolarização da economia em função das commodities está afetando, inclusive, o preço da terra no Brasil. Isso vai exigir, até da SPU, da Secretaria de Patrimônio da União, do Ministério das Cidades, do INCRA, vai exigir uma enorme mobilização para redestinar terra para a produção de alimentos e para recuperar o solo. Nós vamos ter muita preocupação com a recuperação do solo para que esse solo degradado seja colocado a serviço do agricultor familiar e da produção de alimentos no nosso país. Isso é essencial para o plano econômico dar certo. A economia não vai bem se o campo não for bem. A economia não vai bem se o alimento for caro. A economia não vai bem se a miséria for a prática estabelecida no campo. E o Brasil atingiu a marca de 203 milhões de habitantes. São 12 milhões de pessoas a mais desde 2020. É o que mostram os dados do Censo Demográfico de 2022, divulgados agora pela manhã, hoje. O levantamento mostra que a população ainda cresce, mas num ritmo mais lento. A taxa de crescimento anual da população brasileira ficou em 0,52%, que é a menor da história. Considerando as regiões, o maior índice de crescimento anual desde o último censo é o do Centro-Oeste, a única a ficar acima de 1%. E o menor foi na região Nordeste, com 0,24%. A gente lembra que a pesquisa estava programada para 2020, mas foi adiada pela pandemia. E aí, em 2021, o orçamento não reservou recursos para o censo. Por isso, os dados foram coletados entre 1º de agosto de 2022 e 28 de maio deste ano. E o presidente do Federal Reserve, Jeremy Powell, participa agora de uma roda de conversa com outros presidentes de bancos mundiais. Powell avalia que a economia dos Estados Unidos ainda está resiliente. Em Sintra, Portugal, ele diz que, na visão, então, do presidente do Fed, alguns ajustes ainda precisam ser feitos para controlar a inflação no país. Ele diz que não deve ser possível atingir a meta dos 2% de inflação em 2023 e nem no próximo ano. Por isso, a avaliação de Powell, na avaliação dele, então, a política monetária pode não estar restritiva o suficiente. Ele seguiu falando aí que as decisões para as próximas taxas vão ser tomadas com mais calma e demandar mais tempo. Powell também admitiu que a recessão nos Estados Unidos não é provável, mas é possível. A reunião segue também, claro, com os presidentes do BCE, Christine Lagarde, do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey, e do Banco do Japão, Kazuo Ueda. A gente segue acompanhando por aqui também. E o CNN Mercado vai ficando por aqui, mas às 2h55 da tarde eu volto com atualizações de hoje. Você fica agora com o grande debate com a Lu Barreto. Uma boa tarde e até mais.